no livro do profeta Jeremias, novamente Jeremias. O Senhor está querendo falar conosco em Jeremias, domingo passado à noite, hoje de manhã, Jeremias capítulo 1. Título da mensagem de hoje: o poder da palavra. Eu poderia dizer como subtítulo: os efeitos da palavra de Deus com poder em nós. O poder da palavra. Jeremias capítulo 1, nós vamos ler primeiramente os 2 versículos que servirão de base para a palavra. Depois estaremos lendo um pouquinho mais no decorrer da mensagem, amém? Versículos 9 e 10. Diz assim: então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e declarou-me: eis que a partir de agora coloco as minhas palavras em tua boca. Vê, eu hoje concedo autoridade a ti sobre as nações e reinos da terra, para arrancar, despedaçar, destruir e exterminar, mas também para edificar e plantar. Quantos podem dizer? Amém. Graças a Deus. Os irmãos devem estar percebendo, nas últimas mensagens que nós temos pregado, tanto eu quanto os demais irmãos que são escalados para trazer a mensagem, que nós estamos vivendo um tempo onde nós assumimos um compromisso com Deus, de que a sua palavra seja visível em nós, que a sua palavra se manifeste em nós. E temos feito um esforço muito grande para que a igreja compreenda isso. Temos feito um esforço muito grande para demonstrar à igreja o que é que nós pretendemos com a nossa visão. A propósito, já estão afixados na parede, né? A nossa missão, nossos valores, nossa visão. Os irmãos vão acostumar todos os dias, cuidado só para não ficar com o pescoço duro para o lado direito, né? Mas sempre os irmãos têm que decorar isso daí, isso aí tem que estar vivo dentro de cada um de nós. Quantos irmãos estão aqui agora não tinham percebido, até o momento que eu falei, está à nossa direita? Quantos não tinham percebido? Levanta a mão. Só uma pessoa não tinha percebido, 2 não tinham percebido, né? Mas que bom, só 2 nessa plateia toda, e os outros falaram também a verdade, né, irmãos? Graças a Deus. Isso, dentro daquele projeto que nós fizemos, de fazer conhecida a nossa missão, nossos valores, nossa visão, e pregar sobre isso. Nós queremos que a igreja fale isso e viva isso. E domingo passado à noite, nós pregamos e trouxemos uma mensagem onde nós dizíamos, e trouxe um povo aqui na frente que quis vir, ninguém foi obrigado, eles vieram porque quiseram. Eu fiz um apelo àqueles que querem estar comigo nessa tarefa, nessa missão, de mostrar àqueles que buscarem, porque o texto de domingo passado foi: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, eu estava lançando praticamente uma campanha, dizendo: as pessoas precisam estar aqui na igreja, e precisam buscar o Senhor de todo o seu coração, e precisam encontrar Deus. Como? Em nós. E como é que se encontra Deus em nós? Vendo em nós aquele mesmo poder que Deus, através de Jesus, fez aqui na terra. Ele precisa, porque isso não é uma utopia, mas Jesus disse: aquele que crer em mim fará as mesmas obras que eu faço e outras maiores fará. Então, na verdade, o que Jesus estava dizendo era isso. E essa palavra aqui em Jeremias, no Antigo Testamento, é um pano de fundo apontando para o Novo Testamento do que Jesus viria fazer. Quando nós pregamos sobre o Antigo Testamento, ou baseado em alguma mensagem, um texto do Antigo Testamento, nós desejamos que os irmãos compreendam, e eu faço questão de evidenciar isto, e peço a todos os pregadores que, quando vierem pregar sobre o Antigo Testamento, que mostrem a figura do Novo Testamento nele, porque senão não tem sentido, né? Nós estamos vivendo
na graça, mas precisamos, como Jesus fez, cumprir a lei. Se nós não entendemos que o Antigo Testamento aponta para o Novo, não tem sentido nem o Antigo nem o Novo. Porque o Novo sem o Antigo não pode existir. E o Antigo existiu apontando para o Novo, que era Jesus. O Novo Testamento, tudo foi feito, a Bíblia toda aponta para Jesus. Isso aqui é uma figura do que a palavra de Deus vem a Jeremias, é a figura daquilo que Jesus, depois que morre na cruz, ressuscita e deixa para os seus discípulos a missão, exatamente essa, de nós temos essa autoridade, esse poder para fazer a obra. Alguma coisa está intrínseco aqui dentro dessas palavras de Deus para Jeremias, que nós talvez não estejamos percebendo, mas eu quero sublinhá-las agora, quero que os irmãos percebam. Jeremias foi encarregado de trazer uma mensagem dura para o povo de Deus que estava no cativeiro e ali ficou durante 70 anos na Babilônia. E agora, o que é interessante é que se nós lermos a respeito da vida de Jeremias, ele era um profeta extremamente sensível. Ele era sensível, ele era muito humano. E que interessante que Deus dá a ele umas tarefas de condenação, de colocar o dedo em riste e falar com dureza. Então, irmãos, nunca devemos dizer, como ele diz nos versículos anteriores, que eu ainda não li, mas vou mencionar, nunca devemos dizer, eu não sei fazer isso, eu não posso, eu sou muito sensível. Ah, eu não sei fazer isso porque eu sou sensível. Sabe o que você está dizendo? Jesus errou na forma. Ele errou na forma e me fez sensível. E eu não podia ser sensível. Olha aí, agora eu tenho uma tarefa que eu tenho que fazer, e eu sou sensível, eu não posso fazer essa tarefa. Isso é um erro. Jesus usa todas as pessoas, até os mais sensíveis. No versículo 4 diz assim, a palavra de Iavé chegou a mim com a seguinte convocação: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Então, note que Jeremias era uma pessoa chamada de o profeta chorão. Ele era muito sensível, ele chorava fácil. Quando ele via uma situação, ele chorava. A situação, ele se compadecia do povo, ele chorava. E Deus disse, eu te fiz assim, eu te fiz chorão. E eu quero usar um chorão sensível para falar com dureza nos momentos que eu precisar. Isso é tremendo, irmãos. Nós às vezes achamos que certas tarefas são para certas pessoas, mas quando Deus quer nos usar, Ele usa do jeito que Ele quer, no momento que Ele quer, como lhe apraz. Versículo 6 diz, contudo, Jeremias dizendo, eu redargui, eu retruquei, ó eterno Iavé, eis que não sei me expressar como convém, não passe de uma criança. Segundo alguns estudiosos, ou os principais, ele a essa altura aqui deveria ter uns 25 anos. Criança no sentido que os profetas, conhecidos como profetas, eram os mais velhos, os mais idosos. E ele disse assim, eu sou uma criança, eu estou iniciando agora. Entretanto, o Senhor me orientou, não alegues que és muito jovem. A todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te ordenar, falarás. Aqui Deus está dizendo assim para ele, eu não estou preocupado com a tua alegação, isso para mim não importa, porque quem vai falar não é você, sou eu. E às vezes nós temos essa presunção de acharmos que nós é que vamos fazer, nós é que vamos falar, eu que tenho capacidade, eu que tenho treinamento, eu que fiz isso, eu. Mas o Senhor disse assim, não, eu porei na tua boca as palavras que há de dizer. Mas o Senhor me disse, não digas, não passe de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás.
Jamais te sintas atemorizado, versículo 8 diz, diante deles, porque eu estou contigo, a fim de proteger-te. Assim diz o Senhor. Outra coisa que Deus, não sei se os irmãos estão prestando atenção na profundidade dessa palavra. O Senhor diz, você é que se basta ou eu sou a sua essência? Você está se baseando em você ou em mais alguém junto com você? Deixa eu te dizer, você só é uma pessoa usada por mim, mais nada. Não importa. Quando Moisés começou, eu estava lendo isso esses dias, Moisés começou a se esquivar da missão que o Senhor estava mandando para ele ir a Faraó e tirar o povo de Deus de lá. Ele disse assim, mas eu sou gago. Ele disse, eu sei, eu te fiz assim. Nós não precisamos lembrar ao Senhor como nós somos assim, como somos. Eu sou fraco, eu sou forte, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou sensível. O Senhor disse, eu sei, fui eu que te fiz assim. Mas isso não importa, porque eu não vou usar o que você tem, eu vou usar aquilo que eu vou colocar em você. Há uma diferença muito grande. E aí acontece algo tremendo. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e declarou-me, eis que a partir de agora coloco as minhas palavras em tua boca. Isso faz uma diferença absurda, irmãos. O título dessa mensagem, como eu disse, o poder da palavra de Deus na minha boca. Quando a palavra de Deus não é colocada na minha boca, eu vou dizer, eu não sei falar, eu sou gago. Eu não sei, eu sou criança, eu sou inseguro, eu sou fraco. Mas quando o poder da palavra de Deus está na nossa boca, nós somos o próprio Deus falando. Quantos entendem isso, amém? Amém. Cuidado para você não achar que você é Deus. Enquanto você estiver a serviço dele, você é o Deus falando. É isso que eu quero que você entenda. Não tem sentido Deus te enviar e as pessoas olharem para você e enxergarem você. Tem alguma coisa errada. Quando Deus te enviar, as pessoas têm que olhar para você. Sim, vem Deus. Isso, nossa, não mexe com isso não. Que isso é... Eu ouvi uma experiência de um pastor, o pastor Washington, e ele estava evangelizando num morro, não me lembro o morro, mas também não é o detalhe, não precisa desse detalhe, e ali era dominado pelo um centro de macumba de uma senhora que tinha lá, lembra disso? E as pessoas começaram a converter e foi esvaziando o centro de macumba da mulher lá e mandaram um recado para ele não se meter lá não. E a mulher mandou esse recado para ele, não se meta aqui não, porque aqui tem dono, etc. E tal. Ele estava lá num dia, ele disse assim, olha, mas manda lá dizer que eu não vou parar porque Deus me enviou. E a mulher então foi até ele. Quando chegou e viu ele, não conhecia ele, disse assim, não se meta com esse homem. Deixa ele quieto, não se meta, porque ali o negócio é pesado. Quem que ela viu? Ela viu aquele homem? Não, ela viu aquele que o enviou. É assim que tem que funcionar, irmãos. E só pode funcionar se Deus colocar na nossa boca as palavras que precisarão ser ditas. Mas para que Deus coloque as palavras que deverão ser ditas, nós precisamos nos dispor a receber essas palavras. Então, eu estou voltando... Não a essência, já estou nela, mas eu estou voltando a domingo passado, onde Deus disse assim, eu vou enviar pessoas, e virão aqui pessoas que precisarão ser restauradas, e vocês precisarão de tomar 6 atitudes, 4 de destruição e 2 de construção. Não só aqui na igreja, mas em tudo que fizermos aí fora, porque nós somos a igreja. E, para quem não estava aqui domingo à noite, eu não funciono como igreja se eu não me filiar a uma igreja, ao corpo de Cristo, que é a igreja, ao corpo de Cristo. Então, eu não posso ser uma igreja independente, mas enquanto igreja, eu atuo em unidades com Ele, mas sozinho. Entenderam, irmãos? Então, eu não preciso levar a congregação toda comigo, irmãos, eu estou indo lá falar com o meu chefe, com não sei o quê, vamos todo mundo comigo. E existem algumas pessoas,
e aqui eu acho que não vi ainda assim, mas que só fazem se tiver 3, 4 com ele, se não tiver, ele não é. Então, se Deus te enviar, você vai. E Jeremias estava sozinho aqui. E ele passa 4 coisas que Jeremias deveria fazer. E ele diz: vê, eu hoje concedo autoridade a ti. Então a autoridade não era de Jeremias, a autoridade era de Deus. Irmãos, eu quero bater bastante nisso para que os irmãos entendam. Nós não podemos ser um ventilador rodando, quando você vê que ele está rodando, mas está desligado, mas você pode ter certeza, já ele vai parar. Existem uns ventiladores fortes que você tira ele da tomada e ele continua rodando por um tempo, embora esteja desligado. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos receber o poder de Deus hoje, atuar 1 mês, 2 meses, e depois acharmos que não precisamos mais, porque nós temos uma intimidade tão grande com Deus, onde eu oro, as coisas acontecem, eu expulso o demônio, eu curo o enfermo, eu arranco, eu desbarato. Mas há um perigo que o inimigo coloca no nosso coração, uma vontade tremenda de nós acharmos que não devemos buscar, ou não temos necessidade de buscar mais. Você vai ser usado um tempo, daqui a pouco você mesmo vai morrer, porque você vai ficar com medo, porque você vai ver que algumas coisas não vão acontecer, você vai enfrentar situações dificílimas, e o Senhor não está colocando palavras na sua boca. As palavras que estão sendo colocadas, que você está falando, são da sua própria boca. Não cessa esse colocar a palavra na nossa boca, não cessa. E vai durar até Jesus voltar. Não cessa. Esquece isso. Você pode ser o rei da cocada preta espiritual, se é que existe. Não tem. Vai chegar um tempo que, se você não se alimentar disso ou não for dependente de Deus, a obra vai ficar por ser feita por você, outros farão, mas você não terá o dínamo. Ele é o dínamo, ele é que te impulsiona. E são palavras difíceis. E todas essas palavras, embora se eu citar novamente, e ele diz aqui: eu concedo autoridade a si sobre as nações e reinos da terra para arrancar, despedaçar, destruir e exterminar. E falando assim parece que é tudo uma palavra só. Mas eu quero passar para os irmãos aquilo que o Espírito Santo tem colocado nesta manhã no meu coração, para cada uma dessas palavras, para cada um desses verbos. Arrancar. Primeira coisa que o Senhor diz: eu estou te enviando para arrancar. Quantos estão entendendo que essa palavra não é só para Jeremias, e dentro da explicação que eu dei, ela aponta para o Novo Testamento, e eu estou em cima da palavra de Jesus, que disse: vocês vão fazer as mesmas coisas. Eu começo a estudar o que Jesus falava. Ele disse: o Espírito de Deus está sobre mim para libertar os cativos. E o que é libertar os cativos? É arrancar desses cativos aquilo que está crescendo dentro deles e sufocando o trigo, sufocando a palavra de Deus. Quando nós fomos à parábola do semeador, nós percebemos que a palavra é semeada, muitas vezes ela não cresce porque ela é sufocada, ela cai no meio dos espinhos. Então, primeiro verbo aqui, e Deus diz assim: eu vou te enviar para arrancar. Arrancar significa arrebatar com força. E eu entendo que quando ele diz arrancar, ele não diz assim, arrancar, vou arrancar. Mas ele diz assim, vou arrancar. Tirar com força é tirar sem medo, tirar com força é tirar sem dó, arrancar com força, arrebatar com força, é arrancar sem nenhuma dúvida de que aquilo não pode ficar ali.
que Deus estava falando? De um povo idólatra, de um povo que, embora tivesse sido escolhido como seu povo para levar a palavra, e eu, mais uma vez, coloco para os irmãos, o povo de Israel não era um povo escolhido de Deus para ser salvo, senão a palavra de Deus estaria errada. Ele não quis salvar só os judeus, ele quis salvar o mundo inteiro. E quer salvar o mundo inteiro, embora pela sua presciência ele saiba que isso não vai acontecer. Por quê? Porque pela sua presciência ele conhece o coração das pessoas e já sabe quem vai negar. Mas ele não nos diz, porque se ele disser, nós vamos falar, aqui dentro tem quanto? Tem 10. Então vamos falar, os 10 aqui, o que o Senhor me mostrou, vamos ali para a sala, ou vocês podem ir embora para casa. O Senhor é tremendo, Ele permite e quer que as pessoas ouçam, mesmo aquelas pessoas que Ele já pela sua presciência saiba que não aceitarão. Então esse povo precisava ser arrancado deles a idolatria, a desobediência. O que nós estamos vivendo, a situação que nós estamos passando no país e no mundo, é por desobediência, por idolatria. Ontem eu estava comentando com a minha esposa sobre o dinheiro que esse povo roubou aqui no Rio de Janeiro. Estou falando só do Rio de Janeiro. E aí nós começamos a fazer uma conta, porque eu não sei fazer essas contas, mas a televisão nos mostra quantos hospitais construiriam com esse dinheiro. E poderia dar saúde de graça para as pessoas. Imagina eu, sendo governante, conseguir fazer isso. Meu busto será colocado em praça pública. Aí eu penso o seguinte, eu nunca mais terei medo, eu serei reeleito todas as vezes. Se for dito que eu construí hospital, que todo mundo tem saúde de graça, médicos de graça, hospitais de graça, porque eu, Isaías Mendes, criei. Você imagina? Eu vou querer o que eu quero, e o meu salário será garantido. Mas acontece que a idolatria minha ao dinheiro fez com que eu não concordasse com um salário de 30 mil. Eu quero ganhar 200 milhões de dólares. Por quê? Eu mostro uma desconfiança total com Deus, que eu quero garantir as minhas 3, 4 descendências para baixo, que eles não precisam mais trabalhar, que eles não precisam mais fazer nada, e com dinheiro eles podem comprar todas as coisas, mesmo aquelas mais difíceis, com dinheiro a pessoa vai lá e compra. O que o Senhor quer que arranque? A idolatria. É como se ele arranca uma árvore, mas não deixa raiz. Eu estava uma vez consultando uma pessoa de botânica e perguntando a ele como é que faz para tirar a tiririca do meio da grama, sem matar a grama. Diz que agora já existe um remédio que você joga em tudo, mata só a tiririca. Ele deve vir assim, para a morte de tiririca. E a tiririca ali, só eu vou morrer. A grama diz, opa, eu não preciso morrer. Deve ser assim. Mas enfim. Mas eu conversando com um cara experientíssimo lá no interior da Bahia, eu fui cantar lá e o cara é agrônomo, o cara disse que é o campeão daquela área. Ele falou assim, pode botar o remédio se você quiser. Ela tem várias raízes para baixo. Você arranca, sobe a outra. Você arranca, sobe a outra. Então você tem que arrancar com força. E eu lembrei disso aqui. Queridos, Deus está falando que nós temos que arrancar a tiririca da vida das pessoas. E não é o tiririca. Deixa ele lá, porque ele pelo menos, não sei se está de brincadeira, mas ele está falando coisa séria lá. Dizendo que o país está assim porque nós esquecemos de Deus. Enfim, mas, tiririca, se você estiver me ouvindo aí, vou dar um tempo aqui para a câmera 2 focalizar em mim aqui. Tiririca, se você estiver ouvindo essa mensagem, de repente passa aí para uma pessoa, leva lá. Eu estou falando da tiririca e não do tiririca, né? Ela planta. Arrancar com força. Sabe o que significa arrancar com força? Arrancar demonstrando às pessoas que aquilo não pode ficar ali e deixar que a pessoa perceba que ela não pode voltar ali. É arrancar com raiz e tudo. Os irmãos já viram quantas vezes eu estou orando aqui, eu aprendi isso no passado, eu falei, caramba, que coisa legal. Senhor, em nome de Jesus, arranca com raiz e tudo. Vocês já me viram orar assim algumas vezes. Pode orar sim, que vocês não estão me copiando nada não. Também estão copiando, mas é verdade isso.
arranca com raiz e tudo, porque se não tiver a raiz, ele não vai brotar de novo. O quê? A idolatria, o mal, o desvio, a desobediência. Há pessoas que por um tempo são obedientes, aquela pessoa agora virou obediente, hein? Eu brinco com Samuelzinho, filho do Marcelo, ele pelo menos, você vê, criança não mente, né? E já tem um mês que eu estou perguntando a ele aí, você está obediente mais, Samuel? Ele olha para mim e diz assim, mais ou menos. Aí depois passa um tempo, você vai melhorar? Vou melhorar. Eu passo um tempo, Samuel, você está obediente? Ele diz assim, um pouco. Então ele está sendo sincero. Mas por que eu estou brincando com isso daqui? Ele vai ficar obediente o tempo todo, é lógico, né? Mas enfim. Por que eu estou falando isso daqui? Porque há pessoas que estão obedientes, e o que o Senhor quer é que nós sejamos obedientes. Às vezes eu estou obediente porque me apraz ser obediente. Vou falar muito não, senão vou entrar na mensagem da Bíblia de noite, né? Ela me deu uma palhinha assim. E, enfim. Por que você está obedecendo? Porque lhe convém, ou porque o seu coração diz, eu preciso obedecer. Arrancar significa não deixar nenhuma raiz que brote no coração da pessoa, dizendo assim, eu voltarei a desobedecer, eu voltarei a ter ídolos. A segunda coisa que Deus manda Jeremias fazer é derrubar. Mas já não arrancou? Há coisas que nós precisamos arrancar e há coisas que nós precisamos derrubar. E o derrubar significa, eu fui pesquisar bem na raiz da palavra, né? Então ainda bem que não arrancaram a raiz dessa palavra, eu pude consultá-la. Derrubar significa atirar ao chão com violência, por abaixo, abater. Sabe o que significa isso? Deus falou para mim assim, eu quero que vocês levem a palavra, minha palavra, para que vocês ponham abaixo, ou seja, ele nunca mais se levante, abata a idolatria, a mentira, a desobediência que há nesse povo que não me agrada, e não agrada a minha palavra. Acontece, irmãos, que muitas vezes nós derrubamos na nossa própria vida, e eu estou falando da vida dos outros como nós indo como missionários, mas estou falando logicamente sobre a nossa vida. Como é que eu posso ensinar isso se eu não aprendi? Como é que eu posso propor isso se eu mesmo não faço? Então há muitas vezes que nós derrubamos assim, deitamos e deixamos ali esperando, no momento que eu precisar eu recorro àquilo novamente. Isso não é derrubar, isso é deitar no chão. Mas é abater, é derrubar no sentido seguinte, nunca mais aquilo se levantará contra a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, se nós tivermos nele, nenhuma arma forjada, ou seja, preparada, construída contra ti, prosperará. Por quê? Porque ela está derrubada. Quando um juiz derruba um advogado, um promotor, alguém, eu não sei qual desses, mas um desses causídicos, quando ele derruba a tese, ele derrubou, ou seja, ela não pode se levantar mais, derrubou, ele está derrubado. É como se estivesse morto. Terceira coisa, ele manda destruir. Destruir é fazer desaparecer. Não basta derrubar, tem que fazer desaparecer. Exterminar, matar, é destruir. O diabo veio para destruir. O diabo veio para matar. E tem conseguido. Infelizmente tem conseguido. No meio de alguns. Mas o certo, somos nós é que temos que matar. Nós é que temos que destruir. Destruir significa, quando você vê aquela pessoa, ele é uma nova criatura, porque tudo aquilo que desagradava a Deus, foi destruído.
Um dia desse eu passei ali na Álvares de Azevedo, quase chegando na Gavião Peixoto, do lado esquerdo tem um prédio bonito, que durante muitos anos ali foi uma construção que ficou ali parada por uns embargos e tal, e aquilo ali começou a ser um antro de ladrões, de pessoas, de mendigos que entravam ali, se escondiam, mas era um negócio meio feio, esquisito que ficava ali, enfeiava a rua, perigoso. E eu estava essa semana vindo, parei ali o carro, parei bem em frente ao prédio assim, ficou engarrafado, o trânsito fechou lá e tal. Aí eu olhei, fiquei olhando, aí eu olhei para cima, um prédio imponente. E tentei imaginar aquele outro, não consegui imaginar, irmãos, porque foi destruído, foi posto abaixo de uma forma que as pessoas não consigam. Deixa eu te dizer, meu amado, é difícil, quando é destruído na vida de alguém, o pecado, a idolatria, a desobediência, quando é destruído na vida de alguém, e depois, obviamente, com o complemento dessa mensagem, é difícil você acreditar que aquela pessoa foi aquilo que alguém está dizendo que foi. Quantos se entende o que eu estou dizendo? Lembra que eu falei do maior bandido que teve, um dos maiores, lá em Teresópolis? E ele estava na igreja, quando acabou o culto, ele foi comigo até do lado de lá da rua, no lugar escuro, meu carro estava lá longe. E ele foi levando a minha mala até lá, e eu fiquei lá conversando com ele. Quando eu voltei, o pastor, ele despediu de mim, foi embora, e o pastor falou assim: aquele cara que estava contigo lá foi um dos maiores bandidos aqui de Teresópolis. Ele passava aqui na igreja, a igreja fechava a porta de medo, tremia. Eu falei: o senhor está brincando, quem estava comigo lá era fulano, ele não para de rir, sabe? Falei: pois é, Deus fez ele assim agora, mudou o coração dele. E irmãos, eu desci aquela serra tentando imaginar como é que era o cara. Ele não podia ser assim, eu vim fazer o assalto. Aí o cara ia tomar o revólver dele e dar uns tapas nele ainda, né? Eu comecei a imaginar, como é que é o cara? Não consegui imaginar, porque foi destruído, foi exterminado, desapareceu. O Senhor diz assim: eu apago as tuas transgressões como quem apaga a névoa. Você não precisa ir, o que eu vou falar agora, você não precisa ir a Petrópolis, subir a serra, vai lá para casa nessa época. Hoje eu tirei uma foto lá, fui da janela assim, a névoa. Aí eu falei assim: antes que ela desapareça, deixa eu correr. Aí fotografei e fiquei pensando, o Senhor diz assim: eu faço com que ela desapareça. Daqui a pouco o sol começou a brilhar, e ele é o nosso sol da justiça. Ele começou a brilhar, sumiu, que eu não conseguia imaginar onde ela estava, fazer o desenho, eu não sabia, só se eu olhar aqui a foto. Como eu não posso fotografar a sua alma, se o Senhor destruir a sua iniquidade, ninguém imaginará que você um dia foi aquilo que foi. E não é imaginar, por que eu preciso imaginar? Ele pode até dizer: eu lembro como é que você era assim, você era assado, você era sujo. Ele pode até lembrar, mas ele não tem medo de você. É isso que é o significado de destruir, não aparece mais. Havia um endemoniado bravo demais, chamado endemoniado gadareno. E diz que nada segurava ele vivia no cemitério, mas correntes bravas não seguravam ele. Mas um dia, Jesus chegou perto dele e libertou ele totalmente. E diz a palavra de Deus, que em dado momento, Jesus estava pregando, e o povo assistindo assim, e ele sentado no meio do povo. Sentado. Imagina se alguém ficava perto daquele homem antes. Então, pode ser, e o texto diz assim, que ele estava ali, então o texto está dizendo, ali era aquele que tal, ele lembrou. Mas esqueceu do que ele fazia, esqueceu a ponto de chegar perto dele. Porque se eu me lembro, eu não chego. Mas eu esqueço. E esse esquecer significa crer. Quantos entenderam? Quarto verbo de destruição que o Senhor manda Jeremias fazer é arruinar. Arruinar significa causar ruína, né? Mas estragar-se, tornar imprestável. Sabe o que Deus está falando? Que se Ele agir na sua vida e arrancar, derrubar, destruir, depois Ele arruinar
aquilo que te impedia de ser um servo de Deus, essa mesma coisa ficará imprestável, vai estragar. Ainda que alguém queira apontar o dedo dizendo, eu lembro que você era assim, eu lembro, não vai funcionar, porque está estragado. Estragou dentro dele, acabou. Porque o Senhor fez, através de nós, arruinar, estragar-se, tornar imprestável. Sabe o que eu estou dizendo, meu amado? Verdadeiramente lavado e remido no sangue de Jesus, não retorna aquele mal. Quantos entenderam? Tremendo, né? Essa palavra de Deus aqui para nós, para mim, para vocês. Ainda que o diabo queira ressuscitar, está estragado. O que tem que fazer? Joga fora. Mas Deus completa e diz assim, depois que você arrancar, derrubar, destruir e arruinar, você vai fazer duas coisas. A primeira coisa que você vai fazer é edificar. O que é edificar? Edificar é dar crescimento. Eu não posso deixar essa pessoa vazia. Eu não posso ficar vazio. O Senhor fez comigo. Eu me deixei aqui passando pelos raízes, primeiro raízes. Algumas pessoas se deixaram arrancar, derrubar, destruir e arruinar. Irmãos, em alguns casos, eles estão ainda se recuperando, estão crescendo. Em outros casos, como nós vimos, no dia seguinte já eram diferentes, a olhos vistos, olhos carnais. E então, você não pode fechar a conta, você não pode sair e dizer assim, está tudo resolvido. Não, agora é tempo de edificar. O que é isso? Dar crescimento. É fazer um novo templo. Você que era templo do inimigo antes, a pessoa que era templo do inimigo, Deus vai fazer algo, Ele vai edificar aquele bandido que nós vimos lá, que eu comentei, e outros casos que vocês conhecem, ele agora foi edificado. Primeiro foi arrancado, derrubado, destruído, arruinado na vida dele. Depois, ele então começa a receber uma edificação, e esse crescimento somos nós que temos que dar, amém ou não? Através da palavra. Que palavra? Aquela que eu vou botar na tua boca. Aquela que quando eu disser, você não vai receber a palavra do Isaías, mas vai receber a palavra de Deus, através do Isaías. Por isso, irmãos, que independe de quem, cheio do Espírito, estiver falando, seja o Joel, seja o Augusto, seja a Vivian, seja a Adelaide, seja a Vera, seja quem for que seja, aqui, é Deus falando. O estilo de Elias era bem diferente do de Jeremias. Elias era muito duro. Jeremias falou palavras duras, mas ele era chorão, era sensível, era mais humano. Por isso ele tentou escapar. Mas a palavra teve a mesma eficácia, porque é de Deus. Então, essa edificação é o ponto que nós estamos buscando a partir da cultura Shalom, que nós lançamos aqui em abril. Já estávamos fazendo isso, mas agora nós estamos direcionando as nossas baterias, viramos o canhão para ela e estamos indo. Edificar, o que é crescer, deixar de ser criança espiritual. Mas crescer não só nesse sentido, mas crescer no sentido de crescer para os lados, trazendo pessoas para Jesus, exercendo a nossa influência e não deixando de ser influenciados, já pregamos isso aqui. Crescer com embasamento bíblico, é um dos nossos valores, olha lá o segundo ali. Crescer no relacionamento genuíno com Deus, é o primeiro que está lá. Crescer, não de qualquer jeito, mas com excelência. O que é crescer com excelência? Fazer o melhor que nós pudermos fazer. Se eu posso dar meia hora por dia ao Senhor, por que eu vou dar 15 minutos? Isso é falta de excelência. Crescer com discipulado, sendo discipulado, se deixando discipular e discipulando a outros. O que é discipular? Fazer discípulos meus de Jesus.
Amém ou não amém? Crescer formando lideranças, não liderança de departamentos, mas cada um sendo um líder, onde ele não se deixa dominar pelos ataques do inimigo. Ele não é aquele crente ocioso, mas ele é um crente intrépido. Crescer com honra. Nós temos ali à sua disposição na livraria, irmãos da igreja, e eu acabei de dar uma orientação para Manu. Esse livro, por enquanto, só vai poder ser vendido para os membros da igreja, ou para aqueles que estão chegando para a igreja, que precisarão realmente ler para ficar na igreja, por enquanto, porque nós temos um número que é difícil de achar com facilidade. Então nós vamos primeiro aqui, e ali aprende-se a honrar a Deus, honrar os líderes, honrar os filhos, honrar a esposa, honrar o marido, honrar o irmão, honrar os subalternos no seu trabalho, honrar o patrão, e você vai entender que isso é a base de tudo para você receber o favor de Deus. Está na Bíblia, ele mostra na Bíblia. Crescer em liberdade no Espírito Santo. A liberdade no Espírito Santo é a coisa mais importante na vida do crente. Porque quando você cerceia o Espírito Santo, o Espírito Santo cruza o braço e diz assim: eu faço a metade, você faz a outra metade. Que metade difícil é a nossa. Mas se você se esvazia, deixa ele encher você todo, você é cheio do Espírito Santo, aí você dá liberdade. E o último valor nosso, família. Nós cremos na família, porque cremos no que Deus fez. E lutamos para que isso aconteça e permaneça. Edificar nesses sentidos. Nós rejeitamos toda sorte de ataque às famílias. Nós não aceitamos de jeito nenhum, absurdamente não aceitamos nenhum desfacelamento de famílias. Significa dizer que não é que nós não achemos que nunca as famílias, não, nós não concordamos, nós não aceitamos, por isso nós vamos lutar. Então, Jeremias, depois de receber a ordem para arrancar, derrubar, destruir, arruinar, ele disse assim: agora está pronto para eu trabalhar. Deus, edifique, dar crescimento, construa. Eu posso ver daqui de cima, porque eu conheço bem as minhas ovelhas. Conheço não só pelos nomes, mas conheço. Mesmo aqueles que nunca fizeram um gabinete comigo, bater papo. Gabinete que a gente fala não é chamar na secretaria do colégio para dar uma bronca. Gabinete é bater um papo. Nunca fizeram um escritório, nunca fizeram uma sala comigo, pronto. Mesmo esses eu conheço. Eu sei das fraquezas, eu sei de onde eles precisam crescer, eu sei onde eles já... Agora, eu sei muito mais quem eles são hoje, comparado com o que eles eram. E a última coisa que Deus fala, é as duas coisas boas, 4 para destruir e 2 para edificar, é plantar. Plantar significa semear nessa edificação para que produza frutos. Você imagina se Deus para aqui no arruinar? Eu quero que vocês arranquem, derrubem, destruam e arruinem. Pronto, Senhor, está feito. Cadê a igreja? Está tudo morto aí, ó. Ninguém levanta. Em outras palavras, o Senhor está dizendo assim: depois que você arrancar todos os males, eu quero que você produza um avivamento na igreja. É isso que ele está dizendo. Nas nações, no meu povo. Porque só um povo avivado quererá trazer outros. O povo não avivado falará: farinha pouca, meu pirão primeiro. Deixa eu quieto aqui no meu canto. Eu não erro, e eu não tenho nada com a vida de ninguém. Eu vou cuidar da minha, e já dá muito trabalho. Já ouvi isso. Mas não é o que Deus mandou você fazer. Ele mandou você cuidar da vida dos outros, espiritualmente falando. Mas desde que eles aceitem. A diferença é essa: você não pode cuidar da vida dos outros. Eu quero, essa roupa aí está errada, hein? Vamos trocar essa roupa. É isso não, irmãos. Mas em
algumas ocasiões, Deus vai te falar assim, irmão, presta atenção nessa roupa, irmão. Isso não está condizente com aquilo que você é, queridão. Oi, irmã, Deus é justo, mas a sua calça comprida está mais justa ainda. Vamos dar uma melhorada um pouquinho, vamos para um númerozinho maior, porque a senhora está mostrando para os outros o que só o seu marido precisa ver. Faz isso dentro das paredes da sua casa, fala com amor, não pode, querido. Mas quando for exagero, né, irmão? Porque às vezes a pessoa também está com um vestidão largão, cabelão grandão, manga até aqui, trupicando, como diz o mineiro, trupicando na saia, mas quando abre a boca, é veneno puro. Ou então, tudo está escondido dentro daquela roupa ali. A idolatria, está tudo escondido. Não, nem uma coisa nem outra. Plantar significa semear nessa edificação, produzir frutos. Como é que eu vou semear em alguma coisa que não foi edificado? Vocês concebem a ideia? Concebem a ideia de vocês saírem para comprar um terreno com uma casa e tal, e acharam uma casa ali. Caramba, a casa precisa de reforma, hein? A parede está toda minando água ali, infiltrando, não sei o que, infiltração no teto. Aí o render já começa a ficar alegre. Opa, arranjei um serviço para mim. Mas antes de chamar o render para arrumar o teto, arrumar a parede, você vai lá na maior loja de móveis e começa a plantar, semear nessa edificação. Compra uma poltrona maravilhosa, a primeira chuva que der, estraga ela. Aí você compra uma televisão de 55 ou 60 e tanto, sei lá quanto já tem, 80, sei lá quanto, e põe na parede, e na hora que você furou a parede, caiu, jogou a televisão no chão. Você está plantando aonde, meu irmão? Você está semeando aonde? Mas quando você arruma a casa, conserta, pinta, é bonito, primeira coisa, eu já vi vários irmãos falarem isso comigo, olha, ficou bonita, hein, tal, hein? Ficou bonita, pintura show, hein? Aí a dona da casa, normalmente é a dona que fala, agora só estou precisando de arrumar os móveis aqui, trocar os móveis, está na hora de semear, de plantar, porque a casa foi edificada. Quantos entenderam essa palavra? Então a palavra de hoje de manhã é semelhante à de domingo passado à noite. O Senhor olha para mim, todos olhem para mim agora. Se você está pensando em me dizer, pastor, mas eu não tenho essa autoridade que o senhor está falando, eu não sou igual ao senhor, igual fulano, igual ao senhor, eu vou te dizer que o Senhor disse para Jeremias, fica tranquilo com a sua sensibilidade, você é sensível, eu sei, eu te fiz assim, Jeremias, mas eu estou te enviando, e na sua boca eu estou colocando palavras. Você não precisa falar, olha, em nome de Jesus, às vezes você vai falar assim, porque você é sensível e fala baixinho. Eu imagino a irmã Elvira falando em nome de Jesus com autoridade, ela vai falar assim, em nome de Jesus. E vai funcionar, porque é o estilo dela. Ela não precisa dar um soco na mesa. Depois que o Senhor te enviar e colocar a palavra na sua boca, o que Ele está precisando é da sua disposição. E eu quero pedir que você, não literalmente, você olhe ao seu redor, não literalmente, não olhe agora, olhe ao seu redor, veja se há alguém que precisa que se arranque dele, que se derrube dele, que se destrua dele, arruinar. Tem muito crente mentiroso, você precisa arrancar essas mentiras da vida dele, derrubar, destruir, arruinar. Deus quer te usar para isso, mostra para ele, arranca com raiz e tudo. As pessoas são alimentadas por mentira. Aí depois Deus diz assim, agora eu vou conceder a você a honra de edificar e plantar nesta vida. E somos nós que vamos semear. É um novo tempo. É um novo tempo para a igreja. Tempo de plantarmos, mas tempo de semearmos, mas é tempo antes de nós não termos medo nenhum de destruir as obras do maligno. Nós precisamos ter essa autoridade.
Antes que pensemos em crescer, porque às vezes nós estamos envolvidos aqui, não, pastor, nós temos que botar mais 200 membros aqui dentro, a igreja está pequena demais. Mas vocês concordam comigo que se nós temos 130, dos quais 80 estão estragados, se eu botar mais 50 estragados, o negócio vai ficar muito ruim? Não estou com isso invalidando o evangelismo, mas automaticamente, quando as pessoas aí fora começarem a descobrir e tomar ciência de que a Igreja Shalom está envolvida em destruir, arrancar, exterminar, derrubar, acabar com todo o mal e viver uma vida digna para o Senhor, as pessoas dizem assim, eu quero isso, eu não sabia onde encontrar. Não queremos ser a melhor igreja, porque nunca conseguiremos, mas queremos agradar o coração de Deus. E Deus quer te usar para edificar e para plantar. Quantos nesta noite, nesta manhã, querem edificar e querem plantar nas vidas das pessoas? Amém. Quantos querem edificar a sua própria vida e plantar na sua própria vida? Quantos querem plantar na sua própria vida? Quantos querem semear na sua própria vida? Quero que você fale mais uma vez, quantos querem semear na sua própria vida? Quantos têm lido a Bíblia com constância? Quantos têm orado com constância diante do Senhor? Está diminuindo um pouquinho, eu vou parar de fazer as perguntas. Os irmãos já ficaram cansados de dizer amém? Como é que você vai semear na sua própria vida se a semente, a palavra de Deus, não é lida e estudada? Então, que nós possamos, querido e querida, queridos em geral, nós possamos ter essa vontade de ler a palavra de Deus. Feche seus olhos, por favor. Pai, eu quero fazer um convite onde todos ficarão no mesmo lugar. Desta vez, Senhor, eu não estou querendo 4 ou 5, eu quero a igreja toda. E tanto faz se eu chamar a igreja toda ao altar ou se a igreja toda estiver sentada e disser, eu concordo, Pai. Eu concordo em ser um desses Jeremias. Eu até acho que eu também não sei falar, eu acho até que eu sou inexperiente. Pai, eu sou convertido há meses. Eu não sei falar. Mas se a tua palavra for colocada na minha boca, eu saberei. Pai, eu quero pedir agora que o Senhor encha a Igreja Shalom, em Piratininga, do teu Espírito Santo e coloque a palavra na sua boca, a autoridade na sua boca, para que a Igreja Shalom possa ser aquela igreja que, sendo buscada, encontre o Senhor. Sendo requisitada, ela se mostre, Senhor, pronta a fazer a tua obra, sem distinção, cada um segundo o teu propósito, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quantos oraram assim com fé? Então experimente.